Você pode até estar falando, nossa, mas demorou muito para poder gravar um vídeo de pós-jogo da derrota contra o Caxias. Mas eu tô aqui porque tem coisa que você precisa ficar sabendo. Salve, salve família Bugrina, tudo bem com vocês? Tirando o Guarani, né? Porque o Guarani só nos decepciona, mas vocês não estão me decepcionando. A cada dia que passa, a cada episódio que é lançado, temos notado aí um crescimento no nosso canal do YouTube, graças a ações essenciais que vocês estão cumprindo aí conforme o meu pedido gentil. Então vamos lá, gente. Comente, compartilhe, curta e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube e ative o sininho para que você não perca nenhuma informação e atualização no canal. Beleza? Vamos continuar crescendo no YouTube. Na última segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, o Guarani visitou Caxias, em Caxias do Sul, e perdeu mais um. 2-0 para os donos da casa. Terceira derrota do Guarani em 3 jogos. Primeiro jogo pós-demissão de Maurício Souza. Então a equipe foi dirigida pelo nosso técnico fixo da casa, Marcelo Cordeiro. Mas vimos que não teve nenhuma evolução da equipe em campo. Tivemos algumas mudanças de peças. A principal foi a saída do Fred, goleiro, para a entrada do Andrei. Tivemos também o retorno do Natan ao meio de campo, uma vez que o Anderson Leite e o Sarará foram expulsos da última partida. JP Galvão assumiu a titularidade do lado direito da lateral no lugar do Justin e o Samuel também entrou como titular na partida. Este jogador claramente fora de forma. Teve um trecho lá do jogo, bem no começo do jogo, que mostrou bem a rica barriga dele, né? Ainda mais com camisa branca, que deixa ainda mais marcado. E olha que a gente zoava, né? Pelo menos o Elvis, da nossa rival, por ser gordo. Só que o cara lá tá resolvendo, né? E aí, o nosso gordo o quê? Vai fazer o quê? Não tá resolvendo nada. Como que um atleta desse pode ser considerado titular? O que ele tem feito de tão especial na semana de treinamento para ter uma vaga de titular? A gente tem uma porrada aí de atacantes, mas não, insistem no Samuel. O Denis Júnior, ele sentiu um desconforto, né, muscular, e por isso que ele não foi escalado contra o Caxias. Assim, gente, o Guarani foi melhorzinho, né, no primeiro tempo, os primeiros 15 minutos, fez aquilo que a gente já tá acostumado, né, troca de passes, volume de jogo, mas assim, cara, vamos parar de se iludir, né, tem muita gente que se ilude, falando, teve uma melhora, melhorou nisso. Não, melhorou nada, gente. Porque assim, precisa fazer gol. E o time não faz gol, cara. E a segunda partida sem fazer gol. Não tem criatividade, não chuta no gol, não leva perigo e tantas outras coisas que a gente vem repetindo a cada rodada que passa. Então vamos parar de fazer rodeio e falar, assim, os pontos principais da partida, né? Andrei, titular. O que o Andrei fez de tão especial na semana que ele entrou já como titular da partida. Numa cobrança de falta de longe, mas muito longe mesmo, o Andrei não segurou, contou com a sorte que a bola ainda bateu no travessão, mas como a gente é bugrino, azarado pra caramba, né? O ataque do Caxias aproveitou a sobra e abriu o placar. O Andrei, que no segundo tempo também fez outra lambança, ele recebeu uma bola recuada, mano, ele nem dominou, foi chutar, a bola espirrou pra trás, né? Subiu espirrando e, cara, e aí ele foi pra cima do ataque do Caxias e foi dar um chute e errou o chute também. Então, assim, mano, isso é muito cara, muito perfil de gente que tem um certo abalo emocional. E olha que é a primeira partida dele. Se ele tivesse aí sofrendo pressão em 10 rodadas, 20 rodadas, mas não, tomou um frango. Tomou. Nenhum goleiro gosta de tomar frango, certo? Mas assim, o estado dele não estava normal. E aí, assistindo o pós-jogo do Bugricast, curiosamente, um torcedor do Volta Redonda participou do chat da transmissão ao vivo e comentou assim, muito surpreso, né?
de tá vendo o Andrei jogar, porque ele é um goleiro que tem histórico de problemas extra-campo. Então, assim, eu fui fazer uma pesquisa e eu vi que o Andrei, ele jogou no Altos do Piauí 2 partidas. E nas 2 partidas ele foi expulso. E outra, ele não era titular, ele foi expulso no banco de reservas. Uma partida válida pelo campeonato estadual e a outra pela Copa do Nordeste. E aí o Altos do Piauí rescindiu o contrato dele, mas assim, não tem nenhuma informação do que de fato levou à rescisão do contrato. Pois bem, um torcedor compartilhou comigo que mandou uma mensagem pro empresário do Andrei. Vou ler aqui para vocês a conversa entre os dois. O torcedor mandou assim: manda o Andrei pesquisar o que é o Guarani. Esse frango dele não acontece nem em várzea. Sacanagem um jogador profissional fazer isso. E aí o empresário devolveu: por que você não vai tomar por dentro do... Vai tomar no... Nunca chutou uma bola. Vai ser fu... Me adiciona pra quê? Vai ser fu... Seu cuzão. E aí o torcedor encerrou com: por isso não sou profissional, diferente dele. Olha essa merda. Puta que pariu. Então, cara, a gente teve esse relato do torcedor do Volta Redonda, dizendo do histórico aí de problemas extra-campo do Andrei. E parece que o empresário é na mesma linha, né? Pelo amor de Deus, a internet ela foi feita para inteligentes. Se você recebe uma crítica, você tem tempo de ler, subtrair, pensar no que vai responder, ou mesmo não responder. Mas não, o cara se submete a entrar em atrito com o torcedor em internet. Impressionante que nessas 3 derrotas do Guarani, o time foi pro intervalo derrotado em todas essas partidas. Contra o Maringá, 2-1 no intervalo. Contra o Brusque, 1-0. E aí assim se encerrou a partida. E contra o Caxias, 1-0 também. Então, o Guarani não tem poder ofensivo, não tem criatividade e não tem poder de reação. Vamos lá, qual é o saldo pós-derrota em Caxias do Sul? Rodrigo Pastana e Danilo Silva foram desligados. Rodrigo Pastana, que foi mencionado em entrevista do Sérgio Prado, ex-gerente de futebol do Guarani, no qual ele deu uma entrevista para o Diário do Grande ABC e disse que o Pastana falava claramente e abertamente que estava no Guarani apenas para ganhar dinheiro. Então, cara, como que fica um clube que tem a chave, tem todo o poder de administrar, de fazer o que bem entender, dar ordem a quem entender, um cara que tem uma mentalidade dessa, que tá lá apenas para ganhar dinheiro? Será que ele queria o bem do Guarani? Parece que não, né? Então, tchau Pastana, que dessa vez não tenha retorno para o Guarani. Fim de carreira no Bugre. Para o lugar do Pastana, está vindo o Farney Coelho, do Ipiranga, Rio Grande do Sul. Então, uma grande movimentação no Guarani, pós-derrota em Caxias do Sul. Mas quem segue no comando do Guarani é nosso excelentíssimo presidente popstar Rômulo Amaro, que correu da imprensa em Caxias, que queria aí ouvir umas palavras dele pós-derrota, e ele não quis dar entrevista. Pois é, mas para podcast, ele tá lá, na TV, no YouTube, para poder falar para a torcida do Guarani. Nas fotinhas dos bastidores, ele tá lá, no álbum, destaque. No meio de tantos jogadores, ele é o destaque. Falar para a torcida do Guarani o que a torcida do Guarani quer saber, ele correu. E, pra gente ter uma noção de como as coisas são administradas no Guarani, foi feito apenas um capítulo do podcast e pronto. A gente não sabe qual é a frequência, sabe? A gente não sabe nada. Não tem planejamento do podcast. Ah, será toda segunda? Será uma vez por mês? Será 2 vezes por mês? Esse é o reflexo de administração e planejamento no Guarani. Aí a gente vai esperar o quê? Se eles não conseguem nem planejar um podcast. Quem diria fazer um bom planejamento de futebol? É, gente, a vida do Bugrino não tá fácil, né? E no dia do jogo do Caxias também foi aprovada as contas de 2024 do Guarani. Sim, teve uma reunião ordinária no mesmo horário do jogo. Então, mano, o Guarani é uma verdadeira palhaçada. Cara, deixa aí seu comentário, a sua opinião, inscreva-se no canal, curta aqui o vídeo para poder fortalecer e a gente puder espalhar esse conteúdo para todo o Brasilzão. Beleza? A gente se encontra aí no Brinco de Ouro na partida contra o Botafogo. Forte abraço para todo mundo. Até mais.